Desfrutar das nossas porções de peixes e saladas. Aos sábados e feriados servimos aquela parmegiana deliciosa. Pesqueiro Primavera, entrada do antigo matadouro municipal Barroca Funda. Cesário Lange. Unhas bem cuidadas. Atendimento a domicílio. Trabalhamos com depilação. Agende agora o seu horário com Sandra Regina, em Torre de Pedra, 14 98106 6826. 14 98106 6826. A partir de agora, você fica frente a frente com a notícia. No ar, jornalismo investigativo e com credibilidade. A verdade no lugar certo. A sua opinião. Debates. O seu jornal de notícias. A verdade no lugar certo. Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho, ano 2024. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela audiência. A partir de agora está entrando no ar sobre o departamento de jornalismo da sua rádio, o nosso Torre de Pedra em Destaque. Hoje com os principais destaques da nossa semana. Polícia investiga caso de morte do empresário da cidade de Porangaba, Anderson Fernandes, o Jacaré, que praticamente perdeu sua vida em um trágico acidente. O motorista do caminhão continua ainda foragido e a polícia faz investigações para apurar esse caso que ocorreu, esse acidente de trânsito, no último domingo, por volta das 20 horas e 33 minutos. Imagens de segurança capturada do centro da cidade de Porangaba mostra o caminhão circulando pelas ruas e após não passar pela rotatória. Será que o motorista também estava irregular ou embriagado? Mostra também as câmeras de segurança que, no momento, o caminhão mostra, através de imagens, né, que ele estaria com os pneus dividindo parte da outra pista contrária, no qual ele bateu de frente com o veículo do empresário. Hoje, nesta manhã, quarta-feira, nós estamos vivendo mais um dia. Hoje é dia do futebol, dia de happy hour, dia de muita coisa legal e papo de política também, né? Hoje eu estou recebendo a convidada aqui, a candidata a prefeita da cidade de Pardinho, está aqui nos estúdios da Paulista FM. Quero receber e agradecer desde já também a presença aqui do seu esposo aqui, o Pedrão, né? O Pedro, ele que comanda ali a TV Cuesta TV. Ah, meu amigo, que faz toda a diferença. Hoje ele está observando, né? Pedrão tá só observando aí o sistema. Vamos juntos nesta energia positiva para começar a nossa quarta-feira, começar o nosso momento. Eu já estou aqui com ela, que vai falar com o nosso programa. Seja bem-vinda aqui na nossa programação. Tudo bem, Elaine Abramides? Tudo legal? Olá, Marcos, né? Todos os ouvintes da Paulista FM 87.5, Torre de Pedra. O Marcos, que é uma pessoa maravilhosa, sempre nos apoiou, sempre levou a informação certa, correta e luta por um jornalismo livre, independente também, isso que é muito importante. Olha, para mim é motivo de muita alegria estar aqui, você que também apoiou o canal Cuesta Interativo, participou, levou seus convidados e sempre esteve lá, as portas abertas, né, para a Paulista FM. E eu quero mandar um abraço para todo mundo, né, principalmente para toda a população de Pardinho, né, para as pessoas do Serra Italiana, Maristela, Vale do Castelo, e enfim, para todos os meus amigos e também principalmente aqui para o Pedro, que está aqui do meu lado, que sempre me acompanha.
Que privilégio hoje de a gente receber você aqui, Elaine. Fico muito feliz, né? Há muito tempo a gente já tinha marcado mais algumas reuniões, alguns desencontros e viagens, né? Mas agora estamos aqui para falar um pouquinho sobre política, um pouquinho sobre turismo, departamento de jornalismo, que é uma coisa importante que você sempre fez, é levar a informação ali pela TV, ali pelo seu programa. Grandes convidados que passaram em toda essa... Vamos começar falando, Elaine, sobre o seu trabalho como jornalista. Como que você se sente? Quanto tempo de carreira também? Quanto tempo você está atuando com jornalismo? Eu sou formada em administração, em marketing, na área da comunicação há muito tempo. Acho que há mais de uns 12, 13, 14 anos. Nem lembro mais. Acho que já faz mais de 14 anos, né, Pedro? O Pedro sabe até melhor. E... após isso, veio a pandemia. Eu tenho uma agência que organiza eventos técnicos científicos voltado ao agronegócio, que faz eventos em todo o território nacional. E até mesmo já fizemos um evento, por incrível que pareça, fora do país também, né? Na Guatemala. Então, assim, para nós... trabalhar com o jornalismo já faz parte também da minha formação, que depois eu fiz a pós-graduação em jornalismo investigativo, que veio aí a calhar na pandemia, né? E logo veio a questão das eleições e foi aí que eu senti, na verdade, a gente tem uma missão. A missão de levar a informação correta e certa para a população de Pardinho, não só para Pardinho, mas para toda a região. Então, assim, eu quero deixar assim esse legado de que as pessoas possam lembrar do canal com esse interativo, mas como uma voz que foi dada à população de Pardinho e também da região, entendeu? A gente sabe, Elaine, que em vários momentos, né, você levantou a bandeira aí de luta, de incentivo, de melhorias para a cidade de Pardinho, principalmente para as mulheres, né? Aquelas mulheres menos favorecidas, as mulheres que estão em busca da sua oportunidade. E a gente esteve apoiando uma causa última de violência contra a mulher, né? Uma causa que é contra a combater esse tipo de situação, principalmente no setor público, né? Porque as mulheres já são violentadas e ofendidas dentro das suas casas. Imagina quando ela é ofendida em locais públicos, né, Elaine? Essa questão da mulher, dessa causa da mulher na minha vida, não veio só após esse episódio que aconteceu comigo, não, né? Desde quando eu mudei para Pardinho, há mais ou menos aí uns 11, vão fazer 11 anos agora que eu estou em Pardinho, que nós fizemos 6 chás para as mulheres, né? Então, nesses chás, nós contribuíamos com as mulheres que participavam cerca de 60 mulheres, que era o que cabia lá em casa, né? Então, a gente abriu as portas de casa, nós recebíamos as mulheres e o que acontece? Essas mulheres, ela contribuía com algum órgão social, tipo a Casa do Idoso, entendeu? Com as crianças na época de Natal, que nós fazíamos aí doações de brinquedos. E isso aí, as próprias mulheres que participavam do chá, que era num encontro, na verdade, muito descontraído, que nós falávamos da importância da mulher, de ocupar os espaços dela, né? Então, assim, já foi um trabalho que a gente já fez há muito tempo, para quem não conhece, né? Então, assim, essa parte que a gente nem fala muito, mas é algo que a gente já fez durante 6 edições de chás, né? Há mais de 7 anos aí, depois da pandemia que nós paramos, porque a pandemia também, ela influenciou a vida de todo mundo, perdemos muitas pessoas. E a pandemia, ela veio e mudou muita coisa. Mas aí depois, logo, a gente, nessa questão política, que a gente fazendo um jornalismo voltado à questão política, e esse jornalismo voltado à questão política foi onde eu tive o privilégio de conhecer pessoas, de conhecer políticos, realmente que fazem boas políticas públicas. As pessoas podem falar assim, mas, poxa, não existe político certo, não existe político que faz, que faz boas políticas públicas, nenhum político presta. Não, o mal político, existe o mal político, e ele sempre vai querer que você fale isso, mas não existe político, sim, que fazem boas políticas públicas. Eu posso dar o exemplo do Pardini, que é de Botucatu. Eu posso dar o exemplo do Alex Lacerda, que é de Itaberá, e assim como outros que a gente teve o privilégio de conhecer nesse tempo todo. A questão da mulher é aquilo que eu falei, né? Não tem como
é algo que já vinha dentro de mim, que a gente já fazia esses chás para as mulheres, 6 edições de chás, que a gente ajudou muitas pessoas. E agora, depois do episódio, é claro também que a gente teve que lutar. Eu lutei sim, lutei muito para conseguir, realmente, para que a pessoa seja punida. Eu não encontrei, às vezes, muito apoio aonde eu deveria encontrar, mas eu tive que lutar sim, como uma mulher, como uma guerreira, lutaria tudo de novo, não me arrependi de ter mostrado nada do que eu mostrei no canal com esse interativo. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Esse é o papel do jornalismo, do jornalista, levar a informação correta e certa, e fazem mais de 3 anos e meio que a gente vem mostrando, na verdade. Então assim, eu já gastei todo o meu latim, não preciso mais de falar mais nada, eu já 3 anos e 5 meses aí falando, na verdade, o que é de errado. Então isso aí já está esgotado para mim. O que a gente tem que apresentar é propostas. Agora a gente está assim, nessa... Eu recebi o convite do Newton, nós aceitamos e a gente está aí para mostrar propostas, para mostrar que nós podemos fazer, que nós conseguimos fazer. Nada mirabolante, nós temos que fazer o que é certo, o que é correto. E assim, para mim, como eu falo, Marcos, é um prazer estar aqui contigo. Você que nessa época que eu estive passando aquele episódio, você estava comigo o tempo todo, você e sua esposa Sandra. Então assim, não tenho de maneira alguma como não te agradecer sempre, você sabe disso. Eu te agradeço pela pessoa simples, humilde que você é, e que você tem esse olhar voltado para as pessoas que realmente precisam, viu? Elaine, o nosso desempenho e trabalho, né, do nosso dia a dia faz toda a diferença quando a gente se empenha o nosso papel e se dedica a uma causa importante. Eu vejo hoje, né, a falta de respeito e até muitas coisas que acontecem dentro de casa e fora da casa. Hoje a gente vê essa causa das mulheres, foi uma coisa importante a gente tocar, porque o desrespeito aí fora é grande, né? Não tem mais respeito. Até o pai, mãe, até mesmo pessoas, às vezes, apoiam, né, esses elementos que cometem crimes, principalmente contra as mulheres. Não é só crime de matar, é o crime de você todo dia sufocá-las, não dar oportunidade, não dar incentivo. E a gente vê hoje, portanto, é uma causa importante que deve ser defendida, e você lá dentro da prefeitura, junto com o prefeito, quando assumir o cargo, vai ser importante para a luta aí das mulheres de Pardinho. Eu acredito muito em você e acredito no seu trabalho, que vai ser um trabalho coerente, um trabalho fiel, um trabalho que você está preparada, viu, Elaine? Tem muitos candidatos aí, pré-candidatos a prefeito, ou até mesmo prefeitos, que não servem absolutamente para nada. Eu digo com toda sinceridade, são caras despreparados na política que não sabem. Se perguntar para ele, olha, não, eu preciso do meu advogado aqui por perto porque eu não sei responder, e não sei o que fazer. Então, uma vez eu falei para um prefeito, olha, você quer que eu resolva essa situação? O cara tá perturbando perturbando meu vizinho, perturbando as pessoas aqui da região. Você quer que eu coloque ele dentro do carro e deixe lá em São Paulo? Não me interessa, meu amigo. Eu acho que a atitude é tudo, viu, Elaine? Principalmente o respeito, né? Então, assim, o que eu, como uma pré-candidata, eu tenho respeitado todos eles. E da mesma maneira que eu respeito, eu também exijo respeito. Mesmo porque não é mimimi, é crime. Hoje existe o crime da violência política de gênero. Então, assim, eu respeito a cada um, mas também eu exijo o respeito. E a mulher é isso, ela tem que exigir o respeito dela. Ela tem os seus direitos, então ela precisa realmente exigir o respeito. E respeitar, eu acho que a gente tem que respeitar a todos, né? Nós fizemos o que nós tínhamos que fazer, Marcos. Não tinha como a gente ficar calado, quieto. Então, assim, em questão da mulher, eu só falo pra você, mulher. Não pense você que está dentro da sua casa. Isso eu já falei num podcast e volto a falar aqui. Não é porque você está dentro da sua casa, às vezes trabalhando, você não está fora, trabalhando fora, ou tem algum cargo específico, ou não tem, vamos dizer assim, um patamar de estar trabalhando ou ocupando algum espaço, né, de notoriedade. Eu quero dizer o seguinte, você dentro do teu lar, você tem valor. Às vezes, a sua vizinha, outras mulheres se inspiram em você.
se inspira porque você tem qualidade, você tem habilidade, você tem competência naquilo que você desenvolve. Não importa o que você desenvolve, mas muitas pessoas se inspiram em você. Então, o que eu falo para as mulheres, né? Não desista nunca, saiba, procura o conhecimento. O conhecimento é tudo, principalmente conhecer os seus direitos. Então, é isso que eu deixo de recado, viu, para todas as mulheres nesse tema aí, falando sobre mulheres, né? Que legal. Olha, Pardinho em boas mãos aí, a cidade, a região vai estar em boas mãos, sendo administrado breve por esse grupo que faz toda a diferença. Quando a gente fala em respeito é pelos munícipes, né? Exato. Porque você está em Pardinho, você tem que atender o pessoal de Pardinho, né? Como eu estou em Torre de Pedra, muita gente dizia: ô Marcão, não dá certo isso, rapaz, só lá em Embi. Ô Marcão, isso não dá certo só em São Paulo. De São Paulo eu já vim. Sou muito conhecido dentro das comunidades da favela de Heliópolis, Paraisópolis. Os caras têm um respeito muito grande por mim. Semana passada teve um show da CUFA com a Rede Globo. O pessoal me chamaram lá para apresentar o evento. Eu falei: rapaz, infelizmente eu estou hoje desenvolvendo um papel importante para o município de Torre de Pedra e região. Então nós estamos aqui numa área, ouvintes, que a gente tem que servir a nossa querida população. Então é isso para que serve um político da região, né? Atender e ouvir com os dois ouvidos, né? E atender o olhar da população. Eu acho, Elaine, que a cidade de Pardinho, você está preparada para fazer um papel importante, desenvolver um papel sério ali, com trabalho. E a minha pergunta é a seguinte: você, durante essa caminhada, o que você ouviu de incentivo das mulheres e do povo lá de Pardinho? Então, o que acontece? As mulheres, elas precisam se libertar mais. Eu sinto isso, né? Mas as pessoas ainda que conseguem enxergar, né, que ela tem valor, a mulher tem valor. Nós somos a população, é a parte maior da população, né? Então as mulheres, elas têm que ocupar os espaços. E tanto é que nisso a gente tem aí só pré-candidatas, nós temos mais de 7 pré-candidatas mulheres. Quer dizer, isso para mim foi motivo de muita alegria, saber que a gente incentiva outras mulheres. Então eu creio que nós temos ali pré-candidatos totalmente capacitados, né? Para que venham desenvolver um trabalho limpo, honesto, com respeito. Quando a gente fala de respeito, gente, porque a nossa pré-campanha, ela está baseada no respeito, na empatia e na reconstrução. Quando a gente fala de respeito, a gente está falando de respeito ao dinheiro público, é fechar a torneira da corrupção, né? Então, assim, o respeito é tudo. É respeito por quem? Para quem a gente tem que servir. E servir a quem? É servir a população. O político, ele não tem tempo de festar. Isso eu aprendi com o Alex Lacerda, lá de Itaberá. Político não tem tempo de festar. Político tem que trabalhar 24 horas. Então, assim, a gente aprendeu muito, a gente estudou muito. A gente tá, assim, com pessoas, sabe, Marcos, que estão nos dando todo o apoio técnico, entendeu? Para que a gente possa realizar um bom trabalho, entendeu? Então, é isso que é muito importante. Nós encontramos muito grupo de apoio, que a gente não pode também ficar falando, né, Marcos? Mas a gente tem um grupo de apoio muito forte, muito capacitado, em questão até mesmo de pessoas de universidades, de pessoas de institutos de pesquisa, de pessoas que já foram diretores de bancos. Então, assim, nós temos muitas pessoas capacitadas para colocar, na verdade, Pardinho no rumo certo. Pardinho precisa de ser reconstruído. É isso que precisa, né? E eu acredito que eu não fiquei nesses 3 anos e meio. Para mim, é muito mais cômodo eu ficar atrás de um microfone, apontando, mostrando, ouvindo a população. É mais cômodo, mas tem uma hora que a gente não basta você ficar apenas atrás de um microfone, atrás de uma tela de um computador. Você tem que sair da zona de conforto e sim buscar o que é de melhor para Pardinho. E isso a gente consegue fazer, a gente pode fazer, sabe? Nós conseguimos, nós queremos. Eu acho que tudo é uma questão de querer. Por que Pardini, lá de Botucatu, ele faz? E muitas outras municípios não têm o que Botucatu tem. Qual que é a diferença? Uma primeira é a questão de querer fazer. É de buscar a informação certa, é de fazer programas, projetos, o que tem de programas do governo do estado, tanto federal quanto estadual. É só uma questão de buscar esses projetos, esses programas, inserir, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas técnicas para estar desenvolvendo um trabalho de excelência e com qualidade.
Que maravilha, né? E esse papel é muito importante que você desenvolveu todo esse tempo, né, Elaine? Quando a gente se conheceu, um papel jornalístico, um papel sério, de cobrar, de falar. E hoje está somando muito efeito, graças a Deus. É como o nosso trabalho. A gente é reconhecido aí em todos os lugares. Cheguei em Botucatu, teve uma pessoa lá na oficina. Eu te escuto, rapaz, te acompanho. Um dia desse eu cheguei lá em Cesário. É a mesma coisa em todas as regiões. E é como eu falo, quando você chega no local é bem recebido aí por muitas pessoas que apoiam, né? Sabe do trabalho importante. E você tem desenvolvido um trabalho muito importante que é na parte jornalística. E agora como pré-candidata vice-prefeita, vai estar juntando, né, esse seu conhecimento da luta, de conversar com cada pessoa, né, que se dedica a cada momento, e agora somando toda essa força, unindo, né, o jornalismo, o conhecimento que você tem, as suas viagens, que você viaja o mundo todo aí, vai somar, e Pardinho vai estar com certeza em um bom lugar, com uma pessoa bacana, com pessoas do bem, fazendo sempre o bem pro Pardinho. Ô, Elaine, durante a sua caminhada, a sua jornada de trabalho, nesses anos aí todos, né? O que você tem a falar do aproveitamento do jornalismo? O que o jornalismo é para você na sua vida? O jornalismo é trazer a informação correta, né? Essa é fundamental, essa é o objetivo do jornalista. E a oportunidade de você conhecer pessoas incríveis. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, pessoas que abriram a porta para mim em outros municípios, até mesmo dentro da cidade de Pardinho. Eu conheci pessoas incríveis. E você também dar a voz à população. Você consegue, através do jornalismo, você dar voz para aquela pessoa que está oprimida, aquela pessoa que nem a gente nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes, eu recebi uma demanda aqui, então é isso. Então a gente já recebendo a demanda, a gente já passa, e isso é todo dia, Marcos. Sim. Todo dia, você está entendendo? Por quê? A gente passa a credibilidade, tem a questão realmente que a gente, do sigilo, você está entendendo? Então o que a gente quer? Apenas que as pessoas sejam felizes, gente. É verdade. Um verdadeiro político, ele só quer que a pessoa seja feliz, é governar para todos. Não é só para meia dúzia, é para todos, para aqueles que mais precisam. Aqui só planejamento. Sem planejamento não tem nada. É verdade. Você fala uma coisa muito importante, que todos os dias é como aqui na nossa emissora chega aí as pessoas pedindo solicitações, me ajuda de uma forma, de outra, e a gente tem feito o papel importante, porque isso é o desenvolvimento, é a credibilidade que a gente passa, né? Quando a gente resolve a questão da voz àquele que não tem voz, porque eu acho assim, o político ele faz o papel dele, né? Mas muito dele corta a voz do povo, da população. Você não pode isso, você não pode aquilo. O que não pode para você, né? Eu acho assim, todos hoje tá vivendo aí nos meios de comunicação, e hoje a gente sabe, Elaine, que como você tem recebido aí pedidos todos os dias, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, você está acompanhando, vendo como a gente tem um olhar a toda a população, e quem dera a gente pudesse ajudar todo mundo, né? Exato, e na verdade o pedido que eu recebo é pedido assim, olha, eu preciso de uma condução, estou esperando aqui e não veio até agora buscar, né? Olha, não tem planejamento na questão de levar as pessoas até os bairros distantes. Nós temos 3 bairros, 4 bairros, na verdade 5, né? Campos Elíseos, Vale da Castelo, Ninho Verde, Serra Italiana e Maristela. São bairros afastados que precisam ter um olhar atento. A gestão pública precisa ter um olhar atento. Há uma necessidade muito grande de ter um transporte público adequado, com qualidade, entendeu? Então, assim, as pessoas ali são só lembradas na época de política. Época das eleições aparece, né? Somente na época das eleições que são lembradas, né? Enquanto que é muito fácil agora chegar o político, vamos resolver isso, vamos fazer aquilo, cara. Marco, eu falo pra você, fazem 3 anos e 5 meses que a gente vem falando, a gente vem mostrando, a gente vem tentando... Na verdade, porque é o seguinte, quando chega uma demanda até a sua rádio ou até um canal e a gente procura, na verdade, mostrar aquilo, rapidamente é resolvido. E as pessoas sabem disso. Isso é dar a voz para a população. Porque quando a pessoa chega até mim ou até você, é porque ela já não aguenta mais. Ela já buscou todos os tipos de
de recursos e ela não conseguiu. Então, assim, não tem como, Marcos, ficar atrás de um microfone, ficar atrás de uma tela, de um computador apenas e ver as pessoas sofrendo o que sofrem, você está entendendo? Então, há uma necessidade. Mas para isso tem que ser com planejamento. Sem planejamento e com as pessoas certas, no lugar certo, na área é uma engrenagem. Né? É uma engrenagem. E para a engrenagem funcionar, precisamos de ter um planejamento, cumprindo metas, mini-metas, né? É isso, é se comprometer em fazer o certo. Tá certo, é isso aí, ó. O trabalho é fundamental, ouvir as pessoas. E nessa caminhada agora, Elaine, você tem alguma agenda aí desses compromissos? Vai estar, além do compromisso com a rádio aqui que você está passando, tem outra agenda para o dia hoje? Hoje ainda eu tenho uma reunião ainda com um pessoal do Congresso Brasileiro de Olericultura, com a Sociedade Brasileira de Olericultura, que está na sua 57ª edição, que vai acontecer lá no Instituto Agronômico de Campinas. Então é assim, Marcos, eu não paro, eu trabalho muito. A minha vida sempre foi de trabalhar, né? Sempre trabalhei. Minha vida é trabalho, gente. E é isso. Né? Eu acho que a gente precisa isso, de toda a experiência que eu tive no meu trabalho, principalmente na minha agência, fazer com que Pardinho, na parte de organização, de planejamento, governar para todos. Nós sabemos que nós temos exemplos de políticos corretos, honestos, que realmente trabalham para a população, que o dinheiro público, ele é público, o próprio nome já diz, é o dinheiro da população, tem que ser revertido para a população em serviços com qualidade. Né? Não é apenas fazer de qualquer jeito, mas é serviço com qualidade. E nós temos aí inúmeras áreas que nós precisamos de trabalhar e trabalhar com seriedade. Tá certo. Agora, eu gostaria da sua consideração. Eu sei que o horário aí, você tem compromissos. E quero deixar aqui essa mensagem ao povo de Pardinho. A Elaine está aí, converse com ela, fale, né, nessa pré-campanha, nessa caminhada, converse aí o que você tiver de interesse, né, melhorias na infraestrutura. A gente fala em música, em esporte para os jovens, incentivo. Os jovens precisam também do emprego, né? O jovem precisa desse incentivo para o seu primeiro passo do emprego. Se não tiver uma oportunidade para o jovem, o emprego, meu amigo, não tem lugar que vai melhorar, né, Elaine? Principalmente hoje, dia 26 de junho, é o Dia Internacional do Combate às Drogas. O que mais a gente vê, infelizmente, né, a gente perder jovens para as drogas. Então, há uma necessidade de você dar uma oportunidade para os jovens, principalmente na questão de educação, na questão cultural, na questão de esporte. Somente assim a gente vai conseguir realmente minimizar, prevenir, porque isso é prevenção. Quando você tem programas de esporte, você tem programa de cultura, você tem programa educacional, você está prevenindo com que esse jovem, né, saia, que nem entre, na verdade, no mundo das drogas. Então, há uma necessidade, sim, do combate às drogas. Isso a gente vai pegar muito pesado com isso. Eu pego muito pesado com isso, porque a gente tem que combater, a gente tem que prevenir com que os jovens, eles se voltem aí para as facilidades. E ele só vai sair dessas facilidades quando ele tiver uma oportunidade, porque quando você cuida do jovem, você só não está cuidando do jovem, você está cuidando também de uma família, de uma mãe, de um pai, né? E para que esse jovem ele venha se tornar um verdadeiro pai de família, uma mãe de família, que venha construir a sua família com dignidade, com oportunidade de trabalho, com oportunidade de vida. É isso que a gente quer, porque nós sabemos que para as drogas só tem 3 caminhos. A gente costuma falar que são os 3 Cs, né? É somente casa de recuperação, é somente cadeia e cemitério, gente. Então, assim, nós não queremos isso para os nossos jovens de Pardinho. Nós queremos, sim, que eles tenham oportunidade de vida, principalmente para que possa ter uma família abençoada e feliz. É isso, Marcos. O jovem precisa de oportunidade. O jovem, ele precisa desta oportunidade, do incentivo. Esse é o nosso lema, né? Porque a cidade sem emprego, o jovem, ele estuda, né? No caso de muitas cidades, acaba indo para fora. Eu vou aqui na cidade de Torre de Pedra, não tem uma oportunidade para o jovem. O jovem tem que sair de Torre de Pedra para poder ir para fora. Eu tenho que ir para uma cidade maior porque lá tem um oferecimento, tem uma coisa. Então isso é uma política pública
que tem que ser feita, né? Uma política realmente voltada. Eu acredito que você vai incentivar esses jovens para que eles possam estudar, crescer e não ter que sair para outros locais para que ter o seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade, né? E como que se faz isso? É buscando melhorias para essa juventude, né? Que está aí sem... se você é pai e se não tiver uma conversa com seu filho, o traficante vai ter. Ele vai chegar no jovem e vai falar: mano, você quer ganhar dinheiro? Vamos abrir uma boca de fumo ali, ganha 250 pau hoje. Eu fiquei sabendo, né? 250 pau eles oferecem por dia para um jovem ficar ali na biqueira vendendo o seu baseado. E aí o que acontece? O jovem, ele vai sair do caminho da realidade por desse caminho, vai começar a vender, é um incentivo, então isso é um incentivo, né? É um incentivo para as drogas a partir do momento que você não tem umas políticas públicas voltadas para esse sentido, que é o trabalho, a oportunidade do primeiro emprego. E como que se faz isso? Aí você fala: Marcão, como que você vai? A gente chama o Sebrae, chama o Senai, chama as instituições para chamar esse jovem para fazer cursos, capacitação, né, do profissionalismo, para que eles possam entrar, né, Elaine, no mercado de trabalho. Sim, e principalmente incentivar as empresas de Pardinho. Sim. Né? Você incentivando as empresas de Pardinho a contratar esses jovens, né, já ajuda muito. Eu quero dizer que Pardinho ele faz parte do MIT, né? É um município de interesse turístico, tem que crescer muito nessa parte. O jovem, trazer esses jovens para o turismo, para ser um agente de turismo. Então, assim, é muito importante. A gente tem muito que trabalhar, muito que fazer. E é muito importante. O jovem, ele vai ser o futuro, é o nosso futuro. Sim. Né? Então, assim, existem várias questões que envolvem o jovem. Sabe? A gente está sendo aqui bem sucinto e bem simplista em falar, né, sobre tudo que a gente tem que fazer, mas o nosso plano de trabalho, a gente fala que nós temos um plano de trabalho, porque todo plano, ele tem como se fosse uma missão, nós temos uma missão para cumprir. Então é isso, é essa missão de fazer com que o jovem cresça, com que o jovem realmente ele venha se despertar para o turismo e que ele venha realmente ser um empreendedor do turismo, que ele venha ganhar dinheiro com o turismo. Pardinho é uma cidade maravilhosa, ela é uma cidade rica, é uma cidade que tem o melhor queijo do mundo, que tem o melhor café, os cafés do mundo, especial, premiado, a melhor vista, né? O Gigante pode pertencer a Bofete, mas a melhor vista é da cidade de Pardinho. Que maravilha. Nós temos que aproveitar tudo isso, dar oportunidade para, principalmente, incentivar as empresas, né, que querem aí expandir o turismo. Nós temos empresas maravilhosas ali no eixo do Gigante. Então é isso. A gestão pública, não basta você apenas ter as empresas, mas tem que ter uma infraestrutura para isso, entendeu? Ter essa comodidade para que um turista venha e possa falar assim: eu quero voltar a Pardinho, eu vou trazer outras pessoas para Pardinho, visite Pardinho, entendeu? Então é isso que a gente quer. A gente não quer apenas que Pardinho, que ela saia, na verdade, daquelas manchetes, que seja somente a parte que houve da corrupção, que houve talvez de supostos desvios. Não, Pardinho precisa de crescer. E falando sobre isso, antes que venha cortar só um pedaço da minha fala aqui, eu quero dizer o seguinte: nós, enquanto canal Quest Interativo, nós mostramos tudo o que nós tínhamos que mostrar. Eu seria muito leviana, muito incoerente, você está entendendo, se eu não mostrasse aquilo que eu tinha que mostrar. Porque isso é um respeito com a população, com o que eu estudei e com aquilo que o jornalista tem que fazer. A população, ela tem o direito de saber o que acontece. E quando o poder público, ele não dá publicidade para as suas ações, nós temos sim que mostrar tudo o que a população tem que fazer. Então, assim, vamos já falar certinho antes que corta a minha fala, né? Então é isso. É isso. Tem que dar incentivos, né, para que possa as empresas crescer. Amanhã depois a empresa não ir embora do município. O cara pensa assim: o fulano abriu um mercadinho
você foi lá comprar uma balinha dele, eu compro de todos os comerciantes de Torre de Pedra, né? Eu posso falar para qualquer um aí e todos vão falar que não é mentira, porque eu entro no comércio B, no comércio C e apoio essa ideia de um camarada comprar onde ele acha que deve comprar. O dinheiro é dele, o dinheiro não é do político, não é do prefeito, o dinheiro é seu. Então você compra onde você quiser, meu amigo. Agora tem uma coisa que eu gostaria de falar de incentivo para a Elaine aqui e para muitos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, porque eu falo firme e aberto, a minha palavra aqui eu falo sem medo. Então, na verdade, o que acontece? Elaine, eu conversando com um jovem, eu perguntei para ele se não tinha oportunidade de trabalho. Ele falou, não tem, rapaz, não tem oportunidade de trabalho. Eu falei, e que tal você fazer um curso de barbeiro? Você sabe que entrou na mente do jovem naquele momento? Ele falou, é verdade. Eu falei, e se você fizer o curso, eu pago o curso e ainda te dou uma maquininha para você começar a cortar o cabelo. Então é isso que eu quero e eu gostaria que todos os administradores fizessem. É conversar com o pessoal da rua ali. O que você precisa para você iniciar? É dar a vara de pescar, não pegar o peixe e entregar na mão. É isso que muitos administradores faz você comer na palma da mão dele, como eu vi muitos aqui falando, e tem um cidadão que falou, para você se dar bem em Torre de Pedra, você tem que comer na minha mão. Você não é Deus, rapaz, você é o comedor de fubá, de farinha. Então eu acho assim, o respeito com a população tem que ser, para você ser um político, você tem que ter palavras para poder incentivar essa pessoa, dar a vara de pescar. Eu te dou a vara, você vai lá pescar, meu irmão, o peixe, não é verdade? Exato, e isso é uma questão de empatia, né? A pessoa que ama, né, outra pessoa, que ama realmente a sua cidade, ela tem empatia. É se colocar no lugar da outra pessoa. É, na verdade, ajudar sim, com oportunidade, não com benefício depois que quer algo em troca. Então assim, o que eu falo sempre, né? Muito cuidado com as pessoas que te oferecem algo que depois vai querer algo em troca. Né? Eu ando aqui, vamos ter mais empatia. Viu, Elaine? Eu ando aqui no município e sei. E muita gente, não vou entrar ali, rapaz. O cara não vai gostar. Eu entro em qualquer local e compro, porque o dinheiro é meu, né? Então, na verdade, eu ajudo o município a desenvolver. Quando eu compro uma balinha no mercado, eu compro um pirulito, uma cerveja, uma água, eu estou ajudando os comerciantes, eu estou servindo a eles, para que eles amanhã não vão embora daqui de Torre de Pedra. Como no último censo, foram mais de 800 famílias embora daqui. Agora, nesse censo último, nós tivemos um... Por quê? Aí pergunta, por que não tem oportunidade? O camarada, não, rapaz, olha, mais 4 anos não dá para aguentar, porque no sol eu não vou suportar. E quem suporta, né? Ficar no sol ao invés da sombra, através de não ter uma ajuda, né, Elaine? Você falando sobre incentivar o comércio local, é isso que a gente procura fazer, né? Realmente é isso que a gente faz. Nós compramos todos os nossos, para você ter ideia, todos os nossos móveis que tem no escritório, que tem no canal Cuesta, que tem em casa, a gente compra em Pardinho. Né? O mercado, a gente usa o mercado de Pardinho, que é na porta de casa, lá do Ninho Verde, na porta de casa. Tudo que é coisa, maquiagem, parte de computação, a gente compra muita coisa também. Então, assim, nós temos que incentivar o comércio local. Então, assim, eu sou muito grata por cada comerciante da cidade de Pardinho, porque eles sempre nos atenderam muito bem. Olha, e nós precisamos isso também, incentivar esses comerciantes, viu? Incentivar, dar incentivo para eles, para que eles possam realmente crescer. O que a gente quer é isso, que cada um cresça, porque um comerciante crescendo, ele vai contratar funcionários, ele vai contratar o jovem, ele vai contratar, e dali ou uma mulher, uma mãe de família, um pai de família. Então, assim, é isso aí. Até esses dias a gente trocou de carro, não. A gente, na verdade, comprou um outro carrinho pra gente andar ali nos entornos, né? E a gente comprou até do Joel Neto. Vamos dar um abraço pra ele. A gente comprou do Joel Neto e ele falou, vamos tirar uma foto. Eu falei, beleza, vamos. Ele é meu amigo, mas a gente tá em partidos diferentes. Mas nem por isso eu vou deixar de comprar dele. Porque o imposto daquilo ali vai vir para Pardinho. Você tá entendendo? Então é isso que é importante. A gente incentivar o comércio local. E eu quero mandar um abraço realmente para todos, né?
Só falei do Joel porque foi um caso que aconteceu agora, mas para todos os comerciantes da cidade de Pardinho. Tá certo, vamos dar um fôlego aqui para nossa pré-candidata vice-prefeita lá da cidade de Pardinho, né? A gente volta já, vamos pro intervalo aqui, o diretor tá cobrando ali, o diretor é muito, rapaz, ele fica assim, ó, vamos faturar, mas meu amigo, olha, faturar os corações, chamar você aqui para perto, pra gente ter realmente amor, né? Eu quero ver um sorriso nos lábios aí e as pessoas com aquele olhar bonito, porque cara feia eu já tenho, eu sempre falo, viu, Elaine, e cara feia pra mim não resolve nada, o cara fica olhando pra mim assim, aquele cara fala bonito, mas eu não gosto que ele fala do meu prefeito, aí eu já fico assim, olha, meu amigo, vou te mandar um recado. Simplesmente não olhe pra cara feia. Eu não gosto de olhar no espelho, porque se a minha cara é tão feia, se eu olhasse no espelho todo dia, eu quebrava o espelho, né, Elaine? Você já sentiu isso? Mas você responde já. Você já responde já sobre esses olhares que olham pra você assim. E eu fico pensando, rapaz, rapaz. Olha o meu patrão aí, meu patrão dá tudo de graça pra mim. E o seu patrão tem dado alguma coisa? Ele te dá e te cobra, né? Mas Deus também cobra, esse patrão Deus, ele cobra, meu amigo. Então, faça das suas atitudes aquilo, olha, que pode ser uma atitude boa, já, né? Doação, vamos doar sangue, vamos juntos? Vamos lá para ProSangue, para a Fundação ProSangue que está precisando. Vamos ajudar aí, ó, o Hospital de Botucatu, o nosso incentivo, a nossa consideração especial a esse hospital que é fantástico, recebe pessoas todos os dias acidentadas, pessoas que são que precisam de uma cirurgia de última hora. Olha, e os profissionais são de qualidade, hein? A Unesp tem atendido milhares de pessoas de toda a região, são acidentes que acontecem toda hora. E olha, meu amigo, campanha doação de sangue, vamos fazer parte, vamos se juntar nessa ideia, vamos somar nesse mês aí que está acabando São João, está acabando o mês, vai entrar julho, mas com certeza vai terminar o mês, mas olha, a campanha não termina, a campanha continua, campanha de doação de sangue, antes de cair nessa folia, cair aí nas festas juninas. Dê uma passadinha na ProSangue. www.prosangue.sp.gov.br. Apoio Paulista FM e Marcos Rodeio. Lívia Azevedo, do portal Brasil 61 de Brasília, para a Paulista FM com Marcos Rodeio. Siga as redes sociais e acompanhe os conteúdos. @PaulistaFMSP e @Marcos Rodeio Oficial no Instagram e Facebook. Enquanto o Supremo Tribunal Federal decidiu que portar maconha para uso pessoal no Brasil não pode ser considerado crime, e sim um ilícito administrativo com punição mais leve, o Congresso discute uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que criminaliza a posse de qualquer quantidade e tipo de drogas. O texto já foi aprovado pelo Senado e pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara. E agora, nessa terça-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou a criação da comissão especial para discutir o mérito da proposta, como previsto no regimento. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autor dessa PEC, reagiu à decisão do Supremo. Para ele, se trata de uma invasão da competência técnica da Anvisa e também da competência do Legislativo. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Para Rodrigo Pacheco, a decisão vai gerar uma lacuna jurídica no Brasil. Eu acho que a discussão sobre legalização é uma discussão que pode ser feita e eu a respeito, mas há caminhos próprios para isso e uma decisão no âmbito de um recurso extraordinário, dando a ele repercussão geral, acaba gerando um vácuo e uma lacuna jurídica importante no Brasil, ou seja, substância entorpecente na mão de quem a tem para poder fazer o consumo é um insignificante jurídico sem nenhuma consequência a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa mesma quantidade da mesma substância entorpecente na mão de alguém que vai repassar um terceiro é um crime hediondo de tráfico ilícito de entorpecentes. Após passar pela comissão especial, a PEC precisa ser votada em 2 turnos pelo plenário da Câmara. Para ser aprovada, são necessários pelo menos 308 votos dos 513 deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Lívia Azevedo, do portal Brasil 61 de Brasília, para a Paulista FM com Marcos Rodeio. Siga as redes sociais e acompanhe os conteúdos. @PaulistaFMSP e @Marcos Rodeio Oficial no Instagram e Facebook. E agora, o tempo e a temperatura. Esta quarta-feira começa com tempo encoberto no Vale do Paraíba, Litoral Sul, Metropolitana de São Paulo, Macrometropolitana, Itapetininga, Campinas e Piracicaba. Nas demais regiões, poucas nuvens. Durante a tarde, tempo encoberto em quase todo o estado, com exceção de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Araraquara, onde o tempo fica com poucas nuvens. À noite, a possibilidade de chuva apenas no litoral sul e Itapetininga. De acordo com o INMET, o avanço da frente fria em direção à região sudeste poderá provocar chuvas moderadas, principalmente no litoral paulista. A temperatura mínima fica em torno de 13 graus em Bananal, e a máxima prevista é de 33 em Registro. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Notícias 24 horas por dia. Rádio Paulista FM. Na internet, radiopaulistafm.com.br. Quarta-feira do Hortifruti no Super Torre. Promoções incríveis e arrasadoras. Peito de frango quilo 13,99. Patinho quilo 31,99. Músculo bovino quilo 24,99. Salsicha defumada Seara o quilo 9,99. Suco em pó Windy 25 gramas 89 centavos. Refrigerante Tubaína Vieira 2 litros 4,49. Sabonete Flor de P 90 gramas 1,99. Papel higiênico Superpel 12 rolos 13,99. Venha para o Super Torre nesta quarta, Rua 27 de outubro 504, no centro. Uma proposta de resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, pode tornar mais rígida a punição para passageiros indisciplinados. A principal novidade é a suspensão do direito de voar por 1 ano, que poderá ser aplicada para passageiros que colocarem em risco a segurança de um voo. Nesta terça-feira, a diretoria da ANAC aprovou a abertura de consulta pública para ouvir a sociedade sobre regras mais rigorosas para a indisciplina a bordo. A intenção é garantir a segurança e o bem-estar de todos os passageiros e tripulantes. As normas serão válidas apenas para a aviação civil em voos totalmente feitos em solo nacional. O superintendente de infraestrutura aeroportuária da ANAC, Giovano Paula, fala da importância da participação popular na elaboração da proposta. Agora a gente está colocando em consulta pública para que essa regra ela represente a sociedade, represente os interesses da sociedade. Então é importante que todos participem, que todos os interessados participem. Para quê? Para que ao final desse processo nós tenhamos uma regra responsiva, atualizada, inovadora e que possa ser aplicada da melhor forma e da forma correta a todos os casos e situações que surgirem na aviação. A consulta pública sobre passageiros indisciplinados vai durar 45 dias e terá início depois de publicada no Diário Oficial da União, o que deve acontecer até esta sexta-feira. Quem quiser poderá fazer sugestões e comentários para aprimorar a resolução proposta no site da ANAC. Além de impedir o passageiro infrator de voar por 12 meses, nos casos de condutas gravíssimas, a agência também propõe o compartilhamento dos dados do passageiro indisciplinado entre as companhias para que todas implementem a restrição. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, entre 2019 e maio de 2024, foram registrados mais de 3 mil casos de indisciplina. Apenas em 2023 foram 735. Atualmente, a sanção máxima é a contenção e a retirada do passageiro de um voo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Compartilhe a Paulista FM nas suas redes sociais. Hashtag Paulista FM SP. Rapaz, eu quero chegar lá naquele comércio que vende aqueles negócios lá, como que é, rapaz, não esqueci, que eu ia subindo ali na Rua do Sabão, no Sobrado Verde Limão, rapaz do céu, eu tô com, não sei. Anuncie, se você quer ser lembrado, 15 997 24 2907 e saia do anonimato. Rádio Paulista FM, a emoção que virou sucesso. Em casa, no trabalho ou aonde você estiver, a Paulista FM está junto com você, fazendo toda a diferença no seu dia. Lívia Azevedo, do Portal Brasil 61 de Brasília, para a Paulista FM, com Marcos Rodeio. Siga as redes sociais e acompanhe os conteúdos. @Paulista FM SP e @Marcos Rodeio Oficial no Instagram e Facebook. O dólar comercial voltou a atingir o valor de R$ 5,45 no último fechamento. Houve valorização generalizada da moeda estadunidense em relação a diversas outras moedas, após a declaração de uma dirigente do Banco Central americano, o FID. A diretora Michelle Bowman reiterou que manter a taxa de juros estável será suficiente para o controle da inflação. No Brasil, a íntegra da ata do Copom apontou para um possível aperto monetário para a convergência da inflação à sua meta. Há divergências entre a decisão do Banco Central independente e o governo federal, que acredita que uma taxa de juros alta é maléfica ao país. A taxa foi mantida a 10,5% ao ano. Nesta terça-feira, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com o diretor de política monetária do Banco Central Brasileiro, Gabriel Galípolo, que é um dos possíveis cotados à presidência do banco com o fim da gestão de Campos Neto. O euro comercial também se valorizou e custa R$ 5,84 hoje. Para o turismo, os valores são ainda maiores. As cotações são da companhia Morningstar. Reportagem Luiz Mauri, narração Lívia Brás. Muito bem, bom dia para você ouvinte que acompanha a nossa entrevista, o nosso programa hoje diferente. Hoje é quarta-feira, não é só o dia do futebol aí na tela, né? Mas também o dia da pizza e dia de falar com a Elaine aqui, que é pré-candidata a vice-prefeita lá da cidade de Pardinho, no nosso interior querido. Onde tem aquele queijo bom, né? Tem aí aquelas vacas leiteiras maravilhosas que produzem aquele leite. E tem os nossos produtores rurais, né, meu amigo? Como eu sempre falo, se a roça não planta, a cidade não janta, né, Elaine? É verdade. Sem contar que tem a vista maravilhosa do gigante, né? É muito maravilhoso ali, né? Nossa região é tão bonita, como aqui Torre de Pedra, bonita por natureza. Sim. Começando aqui por Torre de Pedra, né? Aí a gente vai ali para a região de Pardinho, se sente maravilhosamente bem ali naquela serra. Olha que serra bonita, que vista linda, né? Não, é incrível. Eu sempre falo, a vista de Pardinho é de tirar o fôlego, né? É de tirar o fôlego. Desde quando você está ali no Café Cuesta, até quando você vai lá na... Sim. Beirando a vista do gigante. E tem lugares maravilhosos. O cafezinho ali da serra, né? E o que tem de melhor Pardinho, né? Às vezes as pessoas perguntam, o que tem de melhor Pardinho? Não além do queijo, do café, da vista, mas é o povo, sabe? É um povo acolhedor, é um povo íntegro. Pardinho tem um povo íntegro, honesto. É verdade. Entendeu? Que precisa que foi tirado deles a dignidade. E que a gente precisa realmente que traga para Pardinho de novo, que esse povo tenha dignidade de viver, de ter uma boa saúde, de ter uma boa educação, entendeu? De ter uma segurança adequada. Valorização, né? Valorização. Da nossa população querida aí. Reconstrução. Por isso eu falo, né? É muito importante a gente trabalhar com planejamento, né? Falar por falar, muito fácil a gente falar, mas a gente tem que trabalhar com planejamento. E é isso que Newton, né, e Elaine a gente está fazendo. É nosso projeto com
verdade, planejamento e sabedoria. Tá certo. Olha, a Sandrinha aqui dando bom dia, tá aqui na nossa frente aqui, trabalhando também hoje, a nossa convidada especial, Elaine Abramides. Temos aqui a Kézia também, parabenizando. Ô Kézia, tudo bom? Bom dia pra você, minha querida. Olha, temos aqui a participação. Bom dia, amigo, estou assistindo. Parabéns, Elaine Abramides. O Iso, ele é pré-candidato também. Lá na cidade de Pardinho? Exato. Um abraço, Iso. Que legal, um abraço para vocês aí, muito obrigado pelo carinho, né? A Tamires Souza, bom dia, nossa pré-vice-prefeita aí. A Tamires também é uma pré-candidata, uma mulher guerreira da área da saúde, é isso aí. Que bacana. E aquela pergunta que a gente deixou aí pro nosso intervalo longo, né? Sobre a questão de algumas coisas que a jornalista, você como jornalista, Elaine, trazia de informação. E muitos, né? Ali eu acredito que muitas pessoas o aplaudiam realmente de pé, como fazem com o nosso trabalho. É a minoria, né? As pessoas que às vezes não gostam, se sentem incomodados. Eu chamo aqueles baba-ovo de prefeitos que vivem nas esquinas. Mas é isso, olhando de cara feia. Acontece com você também, Elaine? Em algumas coisas que você, como jornalista, levou de informação e estava ali um cara olhando meio torto para você, uma pessoa que não queria aquilo que acontecesse, e você continuou fazendo o seu trabalho da mesma forma? Você fazia... assim, ó. As verdades não são para todos os ouvidos. Entendeu? Não é. Mas a gente tem que seguir o caminho certo. E muitas vezes, quando você vai falar a verdade, aquela pessoa, em vez de ela se defender, não, ela ataca. Né? E o que aconteceu lá em Pardinho? Né? Em vez de se defender, vieram me atacar. Né? Vários homens que deveriam estar fazendo políticas públicas verdadeiras para mulher, para idoso, para crianças, fiscalizar, na verdade, o executivo corretamente, absolutamente, absurdamente, não, preferiu atacar o canal Coisa Interativo, preferiu atacar a Elaine Abramides, entendeu? Então, assim, eu não me importo com que as pessoas falem de mim daquilo que eu estou certa, daquilo que eu estou mostrando e que é correto. Porque tudo que a gente postou até hoje no canal Quest Interativo é realmente através de pesquisa e procurando, na verdade, passar somente a verdade. Não tem fake news em nada, mesmo porque é crime. Então a gente tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade com o povo de Pardinho eu sempre tive. Mostrar o que é certo, mostrar tudo que é certo, tudo que estava errado, toda a verdade nua e crua como ela é. Se gostam de mim, olha, tem muita gente que gosta de mim. E são essas pessoas que dão a oportunidade para mim e que encontraram em mim uma voz que eles não tiveram. É para essas pessoas que eu tenho minha total gratidão. As pessoas que não gostam de mim porque eu publico isso, eu publico aquilo, eu sinto muito, mas esse é o meu papel. É o papel do jornalista mostrar a verdade como ela é. Então, assim, eu não me importo, porque, na verdade, a verdade não é só para todos os ouvidos, sabe, Marcos? Então, aí, fica aí. Eu procurei dar o de melhor de mim no canal Coisa Interativo, colocando a população de Pardinho em primeiro lugar, porque a população precisava de saber a verdade. Então, é isso. Que maravilha, tá respondido aí, ouvintes. Sim, olha, e me falaram aqui, né, o Marcos, você tem uma carinha muito bonita, de anjo, olha, se eu pudesse eu deixar você dentro de uma caixinha, mas quem falou isso foi uma mulher, viu? Ela tá na minha frente, claro. Aqui, foi a minha mulher que falou, ó. Ela já ficou com o coração apertado ali, pensando que era outro, né? Mas é isso aí. Vai falando em cara feia, você tem um rosto bonito, né? Quem tem cara é cavalo, o rapaz ali, o Chechel falou, rapaz, mas ela tem um rosto bonito, viu? Ela pode olhar no espelho todos os dias, né? Eu posso olhar no espelho com a tranquilidade, né, de saber que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Tá certo. Eu nunca me deixei ser manipulada. A liberdade que eu encontrei jamais não tem preço.
não tem preço. A liberdade não tem preço. Com certeza, Elaine. E falando sobre um assunto que, já nessa questão da gente... Eu fico muito orgulhoso, né, de ver pessoas quando chegam na gente tão humilde. Tem um cidadão que chegou em mim ali com humilde, cabeça baixa. Ô, meu amigo, eu fico feliz de ouvir a rádio todos os dias. Então, é para essas pessoas que eu amo de verdade. Não é aquele bacana que tá lá com aquele carrão empinado, que ele passa na rua, não olha para você. Esses são os meus amigos. Ou aquele cidadão mais humilde, aquela pessoa que está aplaudindo o nosso trabalho, porque o reconhecimento que ele faz todos os dias pra gente é muito significante. Pra mim né? Eu fico muito feliz de ter aquele cidadão mais humilde possível. E às vezes, Elaine, a gente conversa, eu conversei com o senhor aqui de Torre de Pedra, que as pessoas olham pra ele e não dá nada. Eu fiquei pensando, depois que eu tive meia hora de conversa com ele, ele falou tanta coisa bonita, que eu fiquei pensando, nossa, rapaz, as pessoas não dão nada pelo cara, não dá importância, e ele é um cara intelectual, né? Ele é um cara, porque precioso para Deus e precioso os mais humildes, meu amigo. Você já leu a palavra de Deus quando diz que Deus ama os humildes de coração, né? Então é esses que a gente quer seguir, é essas pessoas, não é aquele cara que tá lá no arranha-céu, né? Porque eu já tive lá também, mas o problema, meu amigo, é assim: a população mais carente que precisa da voz. E é isso que a gente faz hoje, a importância da voz a quem não tem voz. E o jornalismo, o jornalista é responsável por tudo isso, por oferecer essa questão transparente. Elaine, tem uma pergunta aqui de um jornalista também, amigo nosso de São Paulo, ele está perguntando se você já chegou... propostas para você passar o pano, né? Quando dizer passar o pano, é abafar o caso. Não vamos fazer isso, porque já tentaram também comigo, né? Os caras falaram, rapaz, eu te ofereço tanto, eu te dou a glória. É igual o demônio chegou para Jesus e disse, eu te ofereço aquela, se o Senhor é filho de Deus, transforme aquelas pedras em pães. Se o Senhor quer ganhar essa humanidade, vem pro meu lado. Já aconteceu isso? Olha como é que é interessante. Aconteceu no meu trabalho, não no jornalismo. Na minha agência aconteceu. E isso vale a pena a gente falar. Bacana essa pergunta, muito interessante. Mas vamos falar do jornalismo primeiro, depois eu falo o que aconteceu na minha agência. O que acontece? As pessoas nunca tentaram falar algo para mim parecido, porque acho que me conhecem. As pessoas sabem muito bem, né? Então, assim, jamais alguém falou pra mim, falou assim, olha, abafa esse caso. Tentaram até mesmo falar assim pra mim, olha, não quero mais que você publique nada sobre fulano de tal. Eu falei, mas quem é você pra falar o que eu tenho que fazer no meu trabalho ou não, né? Então, assim, a partir daquele momento, a pessoa soube perfeitamente que eu tenho o meu lugar e ela tem o lugar dela. Então, assim, não... Nunca ninguém me ofereceu nada. E mesmo se oferecesse pra mim, eu ia ser a primeira a escancarar isso pra todo mundo, né? Jamais. E outra coisa, ainda sobre esse assunto, na questão jornalística, eu sempre publiquei aquilo que eu tinha que publicar, aquilo que a população tinha que saber. E muito pelo contrário, nunca ninguém me ofereceu nada, mas sim, já me ameaçaram. Ameaçada, eu fui ameaçada várias vezes, entendeu? Então, assim, a nossa confiança está em Deus, a nossa confiança sempre esteve em Deus, sempre, em todos os momentos da minha vida, a minha confiança está somente em Deus. Eu acredito muito que nós temos uma missão. E que se Deus está no controle de tudo, porque Ele está no controle de tudo, Ele é o controle de tudo. Então, assim, eu tenho que fazer a minha parte. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele e vamos seguindo em frente, mas tudo com respeito. Sobre a minha agência, né? Eu fiz o ano passado o Congresso Brasileiro de Nematologia, de Nematóides, lá em Cuiabá. Foi no dia 6, 7, 8 de agosto. E esses dias, o dono da que é o barão da soja, que esse casamento foi falado muito pelas celebridades, onde casou a filha dele, ele queria alugar o mesmo espaço que o nosso por
3 meses antes do nosso evento, e pegando o nosso evento, queria que a gente mudasse do local, né? E ele falou, não, vamos fazer, você muda para outro lugar. Eu falei, não, o nosso evento tem que ser feito ali. Os nossos compromissos com os patrocinadores, com as empresas Bayer, Syngenta, as maiores empresas do agronegócio. Então, assim, ele quis tentar, né? Pagou minha passagem de ida até Cuiabá, para tentar a gente mudar a data. Não, mas eu fui firme, muito firme, e muito fiel ao meu cliente, a um grupo de pesquisadores. Falei, não, a data é essa, não tem como a gente mudar, né? Então, assim, é isso, a gente tem que bater de frente. Não é porque ele é entendeu? Uma pessoa, o rei da soja, né? Que ele vai querer mudar um evento que já estava programado e que envolve vários cientistas. Então, não tinha como. Mas deu tudo certo no final. A filha dele casou foi o casamento, acho que gastou 35 milhões, parece. É isso que foi importante. Então, assim, esse episódio eu lembro muito bem e todo mundo ficou feliz. Foram os 2 eventos maravilhosos. Tanto o Congresso de Nematologia, que teve quase 1.300 pessoas, e mais também o evento dele. É isso aí, ó. Muita gente nos acompanhando o programa nesse momento. E a gente, com a nossa experiência do rádio aí há 32 anos no meio de comunicação, com mais de 10 emissoras que a gente passou pelo país. E nesse momento é mais uma força de incentivo aí na política, a nossa querida jornalista, né? Que vai agora firme e forte lá para a cidade de Pardinho lutar pelos interesses da população. Muito importante isso dentro também do jornalismo, né? A gente fala que os jornalistas já ajudam muito, de forma, todos os dias, levando a informação, deixando as pessoas bem informadas, porque eu sempre falo, cidade bem informada, pessoas bem informadas, ela chega no lugar certo. Agora, quando você é desinformado, rapaz, fica ali na Rua do Meio, no Sobrado do Verde Limão, na Rua do Escadão, lá no beco onde desaparece, você não sabe realmente a forma que é correto a informação. Então a informação, ela é levada, eu levo a informação que muitos criticam por aí, viu, minha amiga Elaine, de ser informação rápida, porque eu aprendi isso. Aconteceu nua e crua. A informação é assim. Aconteceu, não precisa ficar lá fazendo um texto, né? Para intelectuais ver. Exato. Porque vai servir só para isso. A informação é essa, ó, aconteceu agora esse fato, o camarada tá aqui de camisa vermelha, ele tá sem camisa, ou é assim, essa informação rápida. Então eu tenho uma informação rápida, eu já coloco no momento que acontece, porque se a Paulista não deu, o fato não aconteceu, né? Boa. Então, Elaine, você acredita que o jornalismo deve ser assim, um jornalismo imparcial, como a gente faz, transparente, mas levando a informação como ela é, não fazer um rodeio redondo e tentar fazer ir lá pra lá, não é assim que deve ser? Exato, e o jornalismo ele tem um lado só, que é o lado da verdade, né? E tem que ser rápido, a notícia ela tem que ser rápida, depois buscando outras informações, você pode ir atualizando. Mas aconteceu o fato, ali você tem que publicar e depois você vai atualizando conforme você vai obtendo as informações com os órgãos, tanto da Polícia Civil, Militar, e seja aí quais são os órgãos que você, da onde foi as fontes, entendeu? Um certo ouvinte, ele me perguntou, muito inteligente, eu estava num posto de saúde, e ele me perguntou, Elaine, como que chegavam essas informações. Eu falei, meu amigo, com tantos anos, 32 anos de longa história, o camarada estava fazendo um fuxico dentro de um estabelecimento, eu estava conversando com outra pessoa e já estava ouvindo o que ele estava falando. Aconteceu isso, eu já bati um filme ali no WhatsApp e já soube da informação. Então é isso que eu procuro, buscar, a rádio busca a informação e leva ao ouvinte em tempo real. Porque outro ouvinte também me perguntou, mas como que você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo? Meu amigo, é como Deus está em todos os lugares, então eu estou com Ele, né? Quando a gente abre a porta, a gente já fala, entra, meu Deus, e vamos juntos. Então é assim, imediatamente. Então se essas notícias que acontecem em tempo real são levadas assim, às vezes dentro do lugar, já aconteceu com você, e você souber assim da informação pela uma conversinha ali do local, e você ir buscar essa informação? Já, não tem como, né? E às vezes as pessoas, para não chegar até na gente, então ela fala assim, isso pra gente ouvir, e aí eu já me ligo, eu falo, beleza, eu já vou atrás se é verdade ou se é mentira, né? E a gente
aí a gente acaba publicando, porque tem outras pessoas envolvidas que precisam, na verdade, de ajuda. Então é isso. E o conselho que você dá para aquele jornalista, aquela pessoa que está começando, eu tenho medo, eu não vou, rapaz, não é assim. Como que você dá esse conselho bom como jornalista, né? Porque eu já sou dessa forma, eu ajo dessa forma de ser muito rápido, você também é eficiente no que você faz, em sondar o jornalismo é assim, a sondagem, né? Existe a sondagem, existe o jornalismo investigativo, existe aquele minucioso que precisa de cuidado, de cautela, né? Para você dar aquela certa informação. Então você tem que checar. Hoje, nós chegamos aqui para fazer esse jornalismo às 11 horas, eu entro aqui às 8, né? Todos os dias, para poder pegar e captar todas as informações. E vejo aquilo que é de interesse para a população, não meu interesse, porque o meu interesse eu ia falar de outras coisas, né? Você sabe o que eu ia falar aqui de coisa? Falar de comida, né? Do meu interesse churrasco, falar de picanha, falar de uma boa lasanha, né, amor? E falar dessas coisas. Eu ia falar, porque todo gordo gosta da hora boa, né? Sim. O que o gordo gosta mesmo é de almoço, de churrasco. Então eu ia falar disso, mas é coisa de interesse para a população. Então, já aconteceu com você também, né, Elaine? Mas dá um conselho para aqueles que estão começando agora, tá na faculdade, tá com medo. Não, o medo é que deixa muitas coisas não acontecer, né, Elaine? Então, sabe, porque assim, ó, é uma questão do fórum íntimo pessoal do jornalista. Quando chega uma informação para ele tem 3 alternativas. E não adianta a gente fugir muito disso ou fugir disso. Ele tem 3 alternativas. Ou ele vai e publica, checa a informação e publica. Ou ele pega aquilo, eu não quero me meter com isso, não é pra mim. Tá, eu vou pegar e colocar numa gaveta. Pega em gaveta. Ou ele vai passar por algum colega seu. Né? Então, assim, eu já passei. Tinha coisas que eu não quis publicar mesmo, porque... por situações até de segurança, e aí sim a gente passa assim para outras mídias, para outros colegas. É isso, é uma rede, né? E a gente tem que sempre checar a informação se ela é correta, mas é algo de fórum íntimo pessoal do jornalista. Ou ele publica, se ele fala, vou publicar e pronto, checou, tá certo, ok. Ou senão ele vai engavetar mesmo e né? Ou ele passa para outra pessoa. Então, se ele não quer, eu falo assim, ó, se ele não quer se envolver, ele não quer, na verdade, se meter naquilo, então a população tem o direito de saber, então passa para outra mídia, passa para outro colega, entendeu? Que ele vai estar aí divulgando ou noticiando esse fato, entendeu? Que é importante. Obrigado aí, obrigado pelo lindo, viu, Edivan? Félix, um abraço aí. Rapaz, eu nasci, foi bonito, eu queria ter nascido, era rico, rapaz, mas Deus sabe o que faz, né? Né, meu amor? Eu teria que ter nascido, era rico, não bonito, né? Bonito por natureza, que coisa linda. Mas tá de bom tamanho. Obrigado aí a oportunidade que Deus nos dá de nós estarmos aqui todos os dias, né? Afinal de contas, nós nascemos, foi bonito e não rico, e temos que trabalhar, né, Lenin? Sim. Olha, trabalhar muito. Mas trabalhar muito. Ana Paula Souza, essa é a nossa vice-prefeita. Deus no comando. Olha, essa menina também é pré-candidata, a Paulinha, é uma pré-candidata vereadora também do Avante. Ela é a vice-presidente do Avante, né? É uma menina incrível. Um beijo pra você, viu, querida Paula? Se recupera logo aí. Olha o que o pessoal tá falando aí, viu, Elaine? Olha, nossa força é levar nossa Pardinho pra frente com forças. Vamos tirar Pardinho do fundo do poço. Parabéns, nossa vice-prefeita aí. Vice-candidata à cidade de Pardinho, né? A pré-candidata que agora, nesse momento, tá com a gente aqui e com certeza vai estar em boas mãos aí, lutando pelos interesses da população. Obrigado a todos pelo carinho. Elaine, eu quero agradecer. O nosso horário já passou. O diretor falou que agora a tripa fina já engoliu a grossa. Tem a hora do almoço, né? O Pedrão já tá pensando no almoço dele, que já passou do horário, né, Pedrão? Olha, gente, a pior coisa que tem, na verdade, é homem com fome. Gente, não é. O mau humor é incrível. Ele é movido, né? Todos nós somos movidos. Assim, gente, homem com fome não tem coisa pior. Não. Deixa eu falar algo muito interessante. Quando você falou que você encontrou com uma pessoa e que, às vezes, as outras pessoas falam assim, eu não dou nada pra essa pessoa.
essa pessoa que às vezes a gente encontra tantas pessoas assim, mas que tem uma competência, que tem uma habilidade incrível, entendeu? São essas pessoas que precisam apenas que a gente estenda a mão para que as atitudes venham fluir dentro dela. Então, para essas pessoas, sim, que a gente tem que dar o nosso carinho, o nosso amor e principalmente a mão. Eu sou amigo dessas pessoas que faz toda a diferença no mundo. Eu entrevistei, Elaine, aqui, um ex-morador de rua. Hoje, ele presta serviços como catador, ele tem, né, as suas deficiências também, com problemas hoje com hernia. O nosso querido amigo Márcio Quirino, aqui de Torre de Pedra, que foi uma das pessoas que veio aqui e ele me comoveu pelas suas palavras, né? Muita gente falava do bem dele, né? E a gente via a situação de desprezo da pessoa, né? De não aceitar as suas considerações, mas ele tem um dom da palavra que você fica abismada de ver. Ele me ensinou aí com essas garrafas PET como produzir alguma coisa, até essas vasilhas, né? Essas vasilhas de cândida, né? Cândida, que boa, dá pra fazer tanta coisa, produtos aí pra pegar milho e alguma coisa. Ele estava ensinando a parte da reciclagem e que você vê o camarada, como algumas pessoas não davam nada por ele, pela pessoa dele, ele chegou aqui na rádio e falou tão bem, rapaz, e falou palavras boas, que ouvintes, não foi eu que falei, foram ouvintes que falou, puxa, o rapaz ali manda bem, né? Então se surpreende em certos detalhes quando acontece isso, né? Não tenha dúvida. E aproveitando a oportunidade também, eu não posso, né, jamais, de agradecer o Newton Rocha. Quem é o candidato lá na cidade de Pardinho? Então, o nosso... É o Newton Rocha? O nosso pré-candidato a prefeito é o Newton Rocha. Nossa, e ele é filho do ex-prefeito, né? Isso, que foi seis mandatos. 6 mandatos pro Pardinho? O que é mais importante, o Newton, ele é uma pessoa... Primeiro, ele é ficha limpa. Segundo, ele nunca bateu em mulher. E terceiro, ainda, ele tem, assim, ele leva o DNA do seu dito. Aonde a gente vai na LESP, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o Newton é uma pessoa, ele não é muito de falar. Bom, primeiro que ele não é locutor de rádio, né? Locutor de rádio a gente deixa pro Marcos, né? É igual o Faustão, não deixa ninguém falar, né? Só ele fala. Deixa isso pro Marcos, né? Mas é uma pessoa humilde, simples, batalhadora, que quer o bem de Pardinho, você tá entendendo? Então, assim, eu acredito muito em todas as propostas, em todos os programas, em todos os projetos que nós estamos desenvolvendo para Pardinho. E o Newton, o que mais me chama a atenção no Newton, eu vou falar aqui, isso eu acho que eu nunca falei em lugar nenhum, mas apesar pro grupo eu falo isso, mas o que mais me chama a atenção no Newton é a fé que ele tem. Ele tem uma fé que eu sou meio assim, né? Eu falo, Newton, não sei o que. Ele, calma, Deus está no controle de tudo, Elaine. Já não falei pra você que Deus está no controle? Quer dizer, a fé que ele tem, juntando com a honestidade que ele tem, de ele nunca falsificar a assinatura do pai dele, entendeu? Dele realmente fazer o que é certo, dele querer o que é certo, entendeu? Então, assim, e dele ser uma ficha limpa, entendeu? Então, tudo isso nos fez, na verdade, a estar com ele, estar apoiando, sim, trabalhar junto, para reconstruir Pardinho com o respeito, com a empatia. Então é isso, né? E já pensou, Elaine, como eu tava falando aqui, pensando nesse momento, olhando pro Pedrão. Ô, Pedrão, já pensou eu lá Por isso que os caras não querem eu na Câmara Municipal 2025, viu? Sabe por quê? Só a população que quer. Porque eles vão ter que trabalhar. Porque quando eu chegar diante daquele microfone, eu vou falar 2 horas ali na Câmara Municipal. Os caras vão cansar. Ele vai usar todo o tempo regimental. Então eles não querem, porque assim... Eu acho que tem que ser discutido. Uma Câmara Municipal para ser aberta ao público, ser convidados, o pessoal fazer eventos dentro da Câmara Municipal, nem que for um evento para os animaizinhos, porque hoje a gente tem que ter o respeito, né? Pelos nossos queridos animais. Tanto os cavalinhos, fazer um evento para os cavalos, né?
colocar música para eles dançarem, não? Sim. Colocar para os cachorrinhos. Porque hoje é primordial. Sim, assim, nós temos, inclusive, dentro do grupo, pré-candidata, que está voltada à causa animal. Além de tudo, é uma pessoa que ela é uma advogada. Então, quer dizer, nós temos, assim, no grupo, pessoas da segurança pública, nós temos pessoas, empresários, nós temos várias pessoas no nosso grupo que realmente só quer um pardinho melhor. São pessoas que realmente estão voltadas para que o turismo cresça, para que o esporte evolua, para que a educação seja de qualidade e, principalmente, todos querem a mesma coisa que o Newton e eu, que realmente combater a corrupção. Para que Pardinho seja governada para todos, principalmente para aqueles que mais precisam. Então vamos mandar um abraço especial aí, né, pro pré-candidato a prefeito lá da cidade de Pardinho, que é o Newton Rocha. Newton Rocha, isso. Grande Newton Rocha, grande abraço. A gente conversou na última vez, muito rápido assim, mas a gente precisa ainda conversar mais. Iremos convidar vocês aí para vir aqui também, logo para nos visitar, pra gente marcar aí um encontro, né, e a gente dar por esse mesmo sentido, com esse mesmo incentivo para a cidade, em somar forças para uma cidade, uma comunidade melhor. Abraço para você, Elaine, muito obrigado pela sua presença, as suas considerações aqui, os microfones da rádio estão à sua inteira disposição para você mandar o recado. Obrigado, Pedrão, também, que está aqui hoje só aqui olhando, fiscalizando, porque ele é o supervisor técnico, além de esposo também da nossa querida vice-prefeita lá de Pardinho. O Pedro, ele é algo fora da curva, é uma pessoa super honesta, pesquisador científico da Secretaria da Agricultura, por 35 anos, estatístico, nato, então assim, mexe com números, mexe com projetos, trabalhou dentro da Secretaria da Agricultura com vários secretários, então tenho conhecimento também, então você só tem que agradecer a ele. Eu que tive muita sorte de ter encontrado ele, não é meu primeiro casamento, né, eu quero deixar isso bem claro, todo mundo sabe, mas é algo que Deus me deu e a gente tá junto nessa, sempre foi junto. Ele gosta muito de música. Ele adora música. Vou falar uma coisa, ele colocou ali os 4, 5 LP, lindo, rapaz. Ele tem uma coleção sensacional de LPs e colocou pra gente ouvir lá, uma música atrás da outra. Falei, rapaz, aqui a gente matou a saudade um pouquinho, né? Eu espero voltar lá, Pedrão, pra você fazer um baile, um DJ lá. Nós vamos marcar. A gente fazer uma festinha boa. Após o período eleitoral. E ele tá falando aqui pra mim, olha só como que a pessoa é. Ele acabou de falar assim, já fazem 20 anos que a gente tá junto, né? Falei, gente, que 20? É 24, vai fazer 25. Olha e aí. a pessoa falando que faz 20. Falei, como assim, né? Ô, Pedrão, mas você tem que fazer uns aniversários de casamento, fazer um baile lá e, né? Ser o DJ, colocar aqueles discos pra funcionar, cada disco bonito, rapaz. O homem é intelectual. Raridade, né? É raridade, intelectual no disco aí, hein? É, raridade. E aí foi DJ muito tempo, né? A juventude dele. Teve lá o som, e aí diamante, mas é a vida toda, né? Quem gosta de som, ele é a vida inteira. E desejar todo sucesso para a caminhada de vocês aí, que o casal, que Deus abençoe. E até uma nova oportunidade, né, Elaine? Sim, eu quero agradecer todo mundo, principalmente os pré-candidatos aí do Avante, do PL. Eu quero agradecer principalmente ao Newton, a esposa dele, a sua esposa Sandra, que está aqui com a gente, que sempre trabalha contigo. Você é o que você é, porque você tem a Sandra do seu lado, trabalhando contigo. Então, isso que é muito bacana. E eu quero, assim, mandar um abraço para todos os pardinhenses, para todas as pessoas de todos os bairros distantes, para toda Pardinho. Um forte abraço no coração. E dizer que a gente não escolheu Pardinho por acaso. Nós estamos para cumprir uma missão e é isso que a gente vai fazer, entendeu? E aí, gostou do nosso estúdio aqui? Eu adorei, eu quero vir mais vezes aqui. Todo design... E nós já estamos com várias ideias. Ó, todo design aqui tem a Sandra, viu? É dela. Toda ela aqui, a mão dela, o projeto todo, ela fez aqui, viu? Essa porta sua cheia de CDs, eu vou fazer lá em casa. É isso, ficou Pedro. Legal, muito legal. Show, parabéns. Obrigado, Elaine, mais uma vez. Obrigado aos nossos queridos ouvintes por essa oportunidade de a gente estar falando com milhares de ouvintes espalhados por todo o nosso território nacional. E até o nosso novo encontro, Elaine. Um abraço para você. Leva um abraço aí para a cidade de Pardinho, essa terra boa do queijo, terra do café, terra de gente hospitaleira, de gente trabalhadora, gente honesta, que estão sempre fazendo a diferença. Exato.
Fique muito com Deus, honesta. gente. E um abraço aí e a sua caminhada de sucesso, Elaine. Amém. Tamo junto. Um abraço, ouvinte. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Continue na sequência aí nos ouvindo, acompanhando através do nosso aplicativo. Aí, Paulista FM na internet, 24 horas por dia, levando a informação.